Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar um material devocional bem interessante que fala sobre o que ele chama de ética do amor responsável. A proposta aqui é olhar para o exemplo de Cristo, sabe? Mas não só como uma inspiração distante, é mais como um modelo mesmo, para a gente ter uma postura ativa, um cuidado intencional com as pessoas ao nosso redor. É um convite para a gente pensar em como a gente vive nossas relações, e o ponto de partida é um versículo que muita gente conhece, 1 João 3,16, na NTLH, diz assim: Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nossa, já começa impactante, né? Coloca o sarrafo lá em cima. Porque, assim, no dia a dia, a gente tende muito a se proteger, né? A autopreservação fala alto. Então, como é que a gente encara esse chamado para colocar a vida do outro quase no mesmo nível da nossa? Vamos dar uma olhada nisso. Exato. É um ponto de partida que já define o tom todo, né? Essa ideia de dar a vida, o texto logo contrapõe isso à indiferença, sabe? Aquela coisa do deixa pra lá. E ele rejeita de cara aquela pergunta famosa de Caim lá em Gênesis: sou eu o guardião do meu irmão? A resposta que o material dá, vinda do que ele chama de evangelho, é um sim bem claro, categórico. E não é tipo uma sugestão, sabe? É uma afirmação mesmo, de responsabilidade. E ser guardião nesse contexto não é controlar, né? É cuidar ativamente, é ter zelo. Entendi. E essa responsabilidade, pelo que o texto diz, não é algo que a gente resolve com um gesto aqui, outro ali, ou só com um sentimento bom. A argumentação vai mais fundo. Diz que o discipulado cristão, quer dizer, aquele processo contínuo de aprender e seguir Cristo na vida prática, exige mais do que, sei lá, ir à igreja ou ter umas interações meio por cima. A proposta é bem mais ambiciosa, é construir, é nutrir mesmo uma cultura de cuidado e crescimento mútuos dentro da comunidade. É aqui que a coisa fica interessante de verdade, né? Pensar o que significa pegar esse ideal de cuidado e transformar numa cultura real, vivida no dia a dia. Isso. E o fascinante para mim é como o texto define cultura. Não é só arte, tradição. Abrange tudo: conhecimento, crença, lei, costume. Tudo que um grupo cultiva e valoriza. E a ênfase é que essa prática de cuidado, esse discipulado na prática, não pode ser tipo um item opcional no menu da comunidade, sabe? Tem que ser central, algo que a gente cultiva de propósito. O texto até usa uma analogia forte. Numa comunidade assim, o cuidado mútuo devia ser natural, quase instintivo, como um sistema imunológico saudável, protegendo e fortalecendo todo mundo ali. Nossa, essa imagem do sistema imunológico é muito boa, porque sugere algo orgânico, né? Que vem de dentro, não é forçado. Mas, como todo sistema vivo, essa cultura precisa ser alimentada, né? Senão morre. Com certeza. E o texto fala disso, dessa responsabilidade de não só viver esses valores, mas de passar adiante, de geração em geração. Parece que esse cuidado ativo, essa disposição de se importar a ponto de dar a vida, que, claro, na maioria das vezes não é literal, mas é dar tempo, energia, recurso, e isso se torna a evidência tangível. É como se o texto dissesse: olha, quer saber se alguém realmente entendeu e foi transformado por esse amor de Deus, vê como essa pessoa cuida dos outros. Não é só uma questão de crer lá dentro, mas de praticar aqui fora de um jeito que dá para ver. Exatamente. A ação valida a fé, né? Valida a confissão, digamos assim. E o modelo para essa ação, o texto reforça, é o próprio amor divino. E uma característica-chave é a iniciativa. Ele não fica esperando ser chamado ou provocado para agir. Aí, cita de novo 1 João, agora capítulo 4, versículos 11 e 12. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se assim amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Se a gente conecta isso com o todo, a mensagem é bem clara. Esse amor responsável não é reativo, sabe? Ele é proativo. Ele vai atrás da necessidade, ele se antecipa.
age primeiro. Mas essa proatividade no cuidado não é simples, né? O próprio texto parece reconhecer a dificuldade quando sugere que essa disposição toda só floresce naqueles que estão dispostos a dizer não a si mesmos. Isso toca num ponto delicado. O que significa, na prática, esse dizer não a si mesmo pelo outro? Não tem um risco aí de levar à exaustão ou a um tipo de autossacrifício que não é saudável? Essa é uma tensão real e importante. O texto não ignora isso, não. Mas ele coloca essa questão dentro de um quadro maior, que é o da graça. A ideia parece ser que essa capacidade de colocar o outro em primeiro lugar não vem só da nossa força de vontade, que, uma hora acaba, mas é algo que se torna possível por uma força maior, um encorajamento que vem de Deus, a ação do Espírito, como o texto menciona. Não é para a gente se anular, se destruir, mas é uma reorientação das prioridades, sabe? E que seria sustentada por algo além de nós mesmos. É um equilíbrio fino. Cuidar do outro sem se acabar, mas também sem usar o autocuidado como desculpa para não fazer nada. A graça, nesse contexto, parece ser o que permite essa equação fechar, o que dá a força e a sabedoria para isso. Entendi. Então não é negar as próprias necessidades, mas talvez hierarquizar diferente em alguns momentos, né? E com uma ajuda externa, digamos. E isso me leva a outro ponto que o texto traz e que, olha, me pareceu um dos mais desafiadores. E talvez até contraintuitivo. Para essa cultura de cuidado funcionar de verdade, não basta a gente estar disposto a ajudar. É igualmente crucial estar disposto a ser ajudado, a reconhecer a própria necessidade. Isso muda tudo, não muda? Muda completamente. Quebra aquela ideia de que cuidar é uma via de mão única, sabe? Onde tem sempre os fortes que dão e os fracos que recebem. O texto propõe um modelo de interdependência. Compartilhar as cargas significa tanto levar o peso do outro quanto deixar que o outro leve o nosso. É assumir responsabilidade pelo outro, mas também dar espaço para o outro assumir responsabilidade pela gente. E isso, claro, exige um nível de confiança, de fidelidade mútua, que não aparece do nada. Leva tempo para construir. Sem dúvida. Construir essa confiança mútua é um trabalho constante, imagino. E deve ser nesse terreno fértil de confiança que a tal da autenticidade pode brotar, como o texto fala. Mas o que seria essa autenticidade nesse contexto de cuidado mútuo? Isso levanta uma questão importante, que é a da vulnerabilidade. O texto parece ligar diretamente a autenticidade com a vulnerabilidade compartilhada. Ser autêntico aqui não é só ser você mesmo isoladamente. É ser verdadeiro sobre as suas lutas, suas fraquezas, suas necessidades, dentro da comunidade. É ter a coragem de dizer, olha, eu não estou bem ou eu não consigo sozinho. E o ponto crucial é encontrar um ambiente seguro, onde essa abertura não seja usada contra você, não seja julgada, mas seja acolhida como parte do que é ser humano. Então, a vulnerabilidade aqui não é vista como fraqueza, mas quase como um pré-requisito para ter conexão de verdade. E para o crescimento também. Isso é forte, porque vai totalmente contra muita coisa que a gente vê por aí, né? Onde mostrar vulnerabilidade é quase sempre visto como um risco enorme. Exatamente. O texto a coloca como condição para o crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Quantas pessoas podem ser honestas sobre as dificuldades sem ter medo? Aí sim se abre espaço para o apoio de verdade, para o aprendizado mútuo, para o fortalecimento. A força da comunidade, seguindo essa lógica, não viria da invulnerabilidade de cada um, mas da forma como o grupo lida, junto com as vulnerabilidades que todo mundo tem. É uma visão de força que nasce da interdependência honesta, sabe? E não daquela autossuficiência que muitas vezes é só fachada. Faz todo sentido. É como se admitir a necessidade criasse a ponte para que o cuidado possa ir e vir, né, nas duas direções. Então, o que tudo isso significa, afinal? Se a gente fosse resumir a essência dessa nossa conversa baseada nesse material, a gente explorou uma visão de amor que é profundamente ética e muito, muito prática. Um amor que se inspira no sacrifício entendido como essa disposição para o cuidado ativo e que se mostra não só em boas intenções, mas na construção real, deliberada de uma cultura de cuidado.
Isso. Uma cultura onde o amor não fica esperando ser chamado. Ele toma a iniciativa, né? Refletindo o modelo divino. E onde a dinâmica não é só de dar, mas também de saber receber. A vulnerabilidade mútua, que só existe com confiança, aparece não como um problema para esconder, mas como chave para ter relacionamentos autênticos e para o crescimento de todo mundo junto. A força coletiva brota dessa rede de apoio real que funciona de verdade. Portanto, essa ética do amor responsável que o texto descreve não é só um ideal bonito, distante. É proposta como uma prática concreta mesmo, que tem o poder de transformar as relações e a própria identidade de uma comunidade. As ações de cuidado viram a expressão visível de uma fé que foi internalizada e de uma conexão real entre as pessoas e com esses princípios todos. O amor deixa de ser só um conceito e vira tipo o sistema operacional da comunidade. Exatamente. A prática vai moldando a identidade. O jeito como os membros se cuidam ou não se cuidam define o que aquela comunidade realmente é, muito além do que ela diz ser. É um chamado para a gente alinhar o discurso com a ação do dia a dia. E para a gente terminar, deixar uma reflexão final. Algo que ficou martelando aqui, sabe, a partir dessa nossa análise. Se o coração dessa ética do amor responsável, como está descrita aqui, é essa interdependência, essa ideia de reconhecer que a gente precisa tanto cuidar quanto ser cuidado, que nossa força sozinha tem limite e que a gente cresce na conexão, na vulnerabilidade compartilhada, como é que essa perspectiva mexe com as nossas ideias mais comuns de autossuficiência? Aquela coisa de eu me basto, eu dou conta sozinho. O que aconteceria se a gente levasse a sério mesmo essa ideia de que precisar do outro não é um defeito, mas é parte fundamental de ser humano e talvez seja até o caminho para uma comunidade mais forte, mais resiliente? Fica aí a provocação para a gente pensar.